Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, acesse e veja todo o nosso trabalho. Este é o nosso programa de número 59 e este é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos e da Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar a universidade da comunidade. Aqui estamos começando. Em Araras, nós vamos ao ar todas as sextas-feiras às 19h30 pelo NET TV, canal 4, com reprise domingo e terça-feira às 19 horas e quarta-feira às 20 horas, 19h30, desculpa. E quarta-feira, às 20 horas, e assim começamos. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Josivaldo? Boa noite. Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Bernardino Geraldo Alves Souto, ele que é professor no campus, professor da UFSCar no campus de São Carlos. Bernardino, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu, estar participando de uma atividade tão importante dessa é muito prazeroso para todos nós. Muito obrigado, é uma honra. Vamos lá para os nossos destaques da semana, começamos com o Stefano, como fazemos sempre. Pois bem, meu destaque da semana hoje vai para um assunto novinho, mas também nem tanto, né? Porque acho que o fantasma do impeachment ronda aí desde fevereiro que vem se falando sobre isso. Mas nessa semana, na quarta-feira passada, né, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele aceitou um pedido de impeachment da presidente e esse pedido aceito talvez tenha algumas particularidades, né? Nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, tem se falado bastante na imprensa que o Eduardo Cunha e o governo estavam tentando uma negociação aí para uma salvação mútua, mas a bancada do PT acabou não aceitando auxiliar, vamos dizer assim, Eduardo Cunha. E por isso o Eduardo, dentre alguns pedidos de impeachment, acabou aceitando um. Então, assim, mas a situação também para Eduardo Cunha é bastante complicada, né? O deputado ele é acusado de ter mentido na CPI da Petrobras por manter depósitos em contas na Suíça. E isso segundo as informações da Operação Lava Jato, né? Por outro lado, também a presidente se defendeu na televisão, em pronunciamento na televisão, falando que as acusações do presidente da Câmara elas são inconsistentes e improcedentes, né? Que elas não podem, elas não fundamentam o pedido. E essa discussão ainda pode levar um certo tempo, né, Josivaldo? Gostaria de... Pois é, nós já conversamos aqui muitas outras vezes sobre esse tema. Você que está em casa sabe que é impeachment. Impeachment é algo previsto na Constituição Nacional e diz respeito ao impedimento de um presidente da República que, por algum motivo jurídico e ou político, né, é uma discussão muito complexa essa, acaba sendo destituído do cargo quando o impeachment se faz valer no país. Já tivemos um caso até relativamente recente do então presidente Collor, que foi impeachmentado. Antes de ser impeachmentado, ele acabou renunciando quando o processo estava em curso entre a Câmara dos Deputados e quando já estava autorizado o processo pela Câmara dos Deputados, ele, antes de chegar no Senado, ele renunciou, apesar de que o Senado continuou o processo e ele foi considerado impedido. É algo extremamente delicado para o nosso país. As questões econômicas e políticas no decorrer desse ano de 2015, que nós tratamos tantas vezes aqui nesse programa, elas só se agravaram nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos dias. Esse 2015 está sendo considerado um ano perdido. Era para ser considerado um ano de reforma para conseguirmos nos recompor enquanto país em 2016. Isso não está acontecendo. Há quem diga, todos os comentaristas, especialistas estão dizendo que o cenário tende a piorar com a deflagração desse processo, que é um processo longo. Ele deverá demorar aí, pelo menos na época do presidente Collor, demorou 4 meses, então nós deveremos ter
nada célere, né? Isso deve se arrastar para o segundo semestre do próximo ano, essa discussão que paralisa o país. Nós vamos ter uma condição onde a recuperação que nós tanto comentamos aqui, econômica, que o país tanto precisa, deverá ainda ir mais longe. Uma pena. Efetivamente, há quem diga o seguinte: se era para que acontecesse esse processo, que acontecesse logo e que seja o mais rápido possível, para o bem ou para o mal, né? Mas que isso saia da pauta para que o país possa ir na direção em que ele precisa, que é do crescimento, geração de emprego, queda da taxa de juros e redução da inflação, dentre outros itens, para que nós tenhamos uma condição melhor para frente. Tudo bem? Tudo bem. Sobre o processo do impeachment, você tinha comentado que seria um impedimento, né, da presidência. Você tem alguma informação sobre essa sequência do impeachment? Sequencialmente existe qualquer cidadão pode ir lá e solicitar na Câmara dos Deputados um impedimento, vamos dizer, que poderá ou não ser acolhido pelo presidente da Casa. Tem vários desses processos sendo colocados à disposição do presidente, que de fato acabou acolhendo um deles. Agora ele acolheu, né, o presidente da Câmara decide acolher a denúncia. Isso aconteceu essa semana. Quando ele acolhe a denúncia, começam então, depois disso, 8 etapas basicamente. A primeira delas é instalada uma comissão especial, que isso aconteceu nessa última quinta-feira, após a leitura da solicitação de impeachment. Então, após isso, a presidente tem prazo de 10 sessões para se manifestar após a notificação. Esse é o passo 2. Montou a comissão ela é proporcional entre os partidos, né? Partidos com maior número de representantes acabam sendo mais representados na comissão. Nesse caso, me parece que o PMDB vai ter a maior bancada. Então, tem um prazo de 10 sessões. Item 3. Depois, a comissão tem prazo de 5 sessões para votar o relatório final, com parecer a favor ou contra a abertura do processo. Depois que isso está feito, item 4. Tem 48 horas após a publicação, o parecer é incluído e na ordem do dia da sessão seguinte do plenário. Ou seja, independente de qual seja a posição dessa comissão, vai a plenário, né? O que quer dizer o seguinte: vai a plenário de qualquer jeito agora, né? Item 5. No plenário, o processo de impeachment será aberto se 2/3 dos deputados federais, 342 dos 513, votarem a favor, né? Caso contrário, o processo se encerra ali. Mas assim, significa dizer que ele vai ser aberto naquele momento, né? Ele passará a ser aberto naquele momento. Que foi, depois dessa etapa, o presidente Collor, então, naquela época, renunciou. Não. Abriu, então, o item 6, aberto, a presidência é obrigada a se afastar por 180 dias. Então, abriu o processo, ela tem que sair do cargo, né? Essa é uma grande divisor de águas, vamos dizer assim, né? E o processo segue para o Senado, item 7. Lá, o presidente do STF, né, é quem vai presidir a sessão, que só será aprovada com 2/3, o impedimento só aprovado também com 2/3 dos membros da Casa, ou seja, 54 dos 81 senadores. Se isso acontecer, item 8, se absolvida, ela reassume imediatamente o cargo. Se condenada, é automaticamente destituída e o vice é empossado naquele momento. Essas são as etapas. Dá para perceber que nós temos um longo caminho a percorrer, e enquanto esse caminho, este imbróglio estiver na pauta, certamente nós não teremos melhoras do ponto de vista econômico, o que é uma pena. Acho que uma coisa que preocupa muito é que essa crise que nós estamos vivendo, ela é muito maior do que uma crise institucional. Ela é uma crise da sociedade, né? Apenas o que está acontecendo no âmbito institucional é um reflexo da crise social. E isso é muito preocupante porque nós estamos como país numa situação crítica em relação à educação. As epidemias estão soltas, o sistema de saúde não dá conta de suportar isso. Significativa parcela da juventude deveria estar na escola, está na droga. E uma série de outros problemas, desastre ambiental de gravidades nunca vistas antes. Gravidade ambiental nunca aconteceu dessa maneira, né, esse tipo de coisa no país. Mas nada disso faz parte da pauta do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não está discutindo saúde, não está discutindo educação,
não está discutindo falta d'água, não está discutindo desastre ambiental, e estão se degladiando por questões de interesse social muito menor. Talvez sejam questões até de foro privado deles mesmos. Sim, sim. Né? E o que é pior, não é nem isso, o que é pior é a atonia da sociedade. Né? O cidadão brasileiro está sentado assistindo essa situação de camarote, sem reagir publicamente, coletivamente diante dessa situação. Então isso eu acho que é uma coisa extremamente preocupante. 2016 talvez seja um ano muito difícil, né? E a recuperação dessa perda, é o que você falou. O país está parado sem resolver esses problemas enquanto todo esse processo acontece. Quer dizer, 4 anos de não investimento na sociedade, são 40 para recuperar depois, né? Então, a inércia da sociedade, né? A indisposição das pessoas de irem para a rua e participarem desse movimento de maneira mais ativa e ficar só assistindo de camarote esse movimento, isso talvez seja mais preocupante do que o próprio processo do impeachment e outras questões que vêm acontecendo, até porque o impeachment vai ser mais um problema, certamente, e ainda não significa uma via de solução para todo esse problema. Sim. Mas talvez a população precise acordar, nós brasileiros precisamos acordar, ir para a rua, começar a movimentar e participar dessa maneira e dizer o que, que nós queremos e o que, que nós não queremos, porque os grandes problemas nacionais não fazem pauta já há muito tempo do Congresso Nacional. Professor, acho que foi muito importante essa colocação, essas observações, né? Até tinha mais uma série de informações técnicas aqui para falar, mas acho que somado com essa reflexão, acho que não só essa crise, junto com essa crise social, a gente vê que talvez, como o senhor apontou, existem discussões, a preocupação, elas estão mais no âmbito particular do que outra coisa, do que no social, só que ainda agravando tudo isso, a gente também vê dentro da casa que legisla as nossas leis, a gente vê algumas manifestações, inclusive de intolerância, né, e o que acaba fomentando ainda na população um sentido de raiva ou de parece que está, como é que se poderia falar? No lugar de aceitar as diferenças, parece que as diferenças elas não estão sendo mais aceitas, num sentido de intolerância mesmo, né? Então existe uma crise talvez generalizada. E nesse pedido de impeachment particularmente, né, ele foi pedido em função de algumas pedaladas fiscais que até a gente já comentou aqui no ano 2014, mas que também não existem, pelo menos segundo alguns juristas, não existem algumas provas concretas, né? Isso talvez foi um ato agora de desespero do presidente da Câmara na função da perda do apoio, então já que a situação dele é bem mais complicada e ele talvez possa cair bem mais rápido, talvez ele resolveu aceitar esse pedido para ver se mais alguma coisa acontece. Então a gente tem uma crise realmente grande e a população, ao mesmo tempo que ela é inerte, ela assiste isso de camarote, eu também sinto às vezes, em conversa até com pessoas próximas, um discurso que às vezes ele não é muito bem fundamentado, mas onde parece que essa questão da intolerância, que no Brasil a gente já estava um pouquinho, pelo menos aparentemente estava um pouco mais resolvido, parece que está ferventando muito mais, né? Isso também é uma coisa que me preocupa bastante. Essa questão da tolerância é um negócio que me deixa muito incomodado, porque depois que o país foi redemocratizado, nós começamos um discurso de tolerância, tolerância, tolerância. E eu acho que esse discurso é um discurso hipócrita, porque tolerar significa ter paciência com aquilo que é aversivo. Então, se eu não gosto de você, se eu tenho aversão a você, eu te tolero e a gente fica politicamente correto, mas eu continuo com essa aversão. Quer dizer, então, o que eu tenho que ter não é tolerância, o que eu tenho que ter é respeito. Então, a partir do instante que a gente parar com esse discurso de que tem que ter tolerância, porque tolerância significa suportar o aversivo e não necessariamente respeitá-lo, então o que eu faço? Eu tenho tolerância com o diferente, eu tenho tolerância com as minorias, eu tenho tolerância com os estrangeiros, mas continuo aversivo a eles. Na prática eu não respeito. Então, a tolerância que o Estado tem em relação ao cidadão hoje, que não era a que a ditadura tinha, porque a ditadura mandava matar, continua sendo uma forma de desrespeitar. Então, nós continuamos sendo desrespeitados pelo Estado, nós continuamos sendo desrespeitados pelos nossos representantes nas câmaras legislativas, nós continuamos desrespeitando os homossexuais, os negros e as mulheres, sob o discurso da tolerância. Então, eu acho que nós temos que passar a respeitar, porque essas pessoas, essas minorias, nós, cidadãos, não somos dignos de tolerância, não, nós somos dignos de respeito. Então, não adianta eu falar que eu tolero se eu não respeito.
Então, eu acho que essa é a grande questão. Então, vamos parar com essa conversa de que nós temos que ter tolerância e vamos dizer que nós temos que ter respeito, né? Porque, senão, sempre, o que acontece? Se eu não tenho respeito, esse discurso da tolerância está sempre se manifestando na forma de intolerância, que é o que de fato acontece na prática. Ou seja, o discurso fica longe da teoria porque ele está eticamente violado. Muito bem. Beleza. Bom, nós tínhamos um outro destaque, mas nem por isso, não, mas foi ótimo. Foi ótimo, isso não é um problema. Aliás, isso é solução, que bom que seja dessa forma, não tem problema, até porque o que eu tenho aqui pode ser dito em outros programas, mas eu só queria lembrar que essa semana nós passamos por um sufoco danado, foi a votação também na Câmara do déficit para 120 bilhões de reais para esse ano, que é uma das discussões, Bernardino, que nós tivemos o ano inteiro. Vai fechar ou não vai fechar em déficit? Vai fechar? De repente conseguiu, né? Admitiu e conseguiu que nós vamos fechar um ano com déficit, quando no início do ano tinham proposto um superávit. Nós vamos ter que sair dessa situação. Para frente é que se anda. Que 2016 já está propondo superávit e que se cumpra. Porque não dá para ficar fazendo déficit em cima de déficit, que você aumenta a dívida a um ponto que ela se torna insustentável e o país não cresce. E aí não teremos respeito multiplicado de muitas formas, como precisamos num país que se desenvolve. Tudo bem? Tudo bem. Podemos ir para a nossa entrevista da semana, que hoje nós recebemos aqui o professor... Peraí, que teu nome não está aqui na minha ficha. Aqui está. Bernardino Geraldo Alves Souto. Bernardino, você é de onde? Eu sou natural de Timóteo, no leste do estado de Minas, onde agora o Rio Doce fez aquele estrago. Daquela região ali. Aquele é um problema sério, né? Nós também já comentamos aqui. Que tristeza, né? Pior que um bombardeio nuclear, né? Muito sério. Ele é médico generalista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, não é isso? Isso. E ele fez mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhando com infectologia e medicina tropical. Atualmente, ele é líder do grupo de pesquisa clínica e epidemiológica aplicada em Ciências da Saúde, docente no programa de pós-graduação em Gestão da Clínica e preceptor no programa de residência médica em Medicina da Família e Comunidade. Atua especialmente em medicina geral, integral, epidemiologia, doenças infecciosas, medicina intensiva, clínica médica, vigilância em saúde, infecção hospitalar, educação médica e gestão pública de saúde. É professor do nosso campus da UFSCar São Carlos, não é isso, Bernardino? Agradecemos muito a tua presença. Ele vem falar aqui para nós hoje sobre o serviço de extensão da universidade e, em seguida, nós passaremos para o que a universidade propõe como serviço de extensão mais focado na área da saúde. Bernardino, começa falando para nós como é que está o serviço de extensão dentro da Universidade Federal de São Carlos, na sua visão. Olha, o potencial de apoio ao desenvolvimento social que a universidade é infinito, né? O potencial da UFSCar, como da Universidade Brasileira de uma maneira geral, é muito grande para ela cumprir aquele papel dela que é de apoiar o desenvolvimento social. Então eu vejo assim com um olhar muito otimista, né? Esse potencial que nós temos na mão hoje, especialmente na região onde a UFSCar está inserida, de contribuir para o desenvolvimento da sociedade local. Entendi. Eu costumo dizer aqui que na tríade universitária, ensino, pesquisa e extensão, a universidade, via de regra, na parte de extensão, honestamente, é um item que ela tem mais dificuldade na execução. Você também vê dessa forma? Normalmente nós precisamos de parceria para que essas coisas acabem acontecendo, né? Como é que você enxerga isso aí? Eu acho que essa dificuldade ela existe e ela tem um fundamento histórico, né? Histórico, né? Eu acho que tem um fundamento histórico. A universidade, historicamente, ela sempre esteve distante da população, né? Isso já é uma coisa que já vem de muito tempo. A universidade sempre foi um espaço mais elitizado e a extensão significa exatamente eu quebrar isso, né? Significa exatamente eu ir para onde as coisas acontecem, onde o mundo real existe, né? Então, se eu pegar, por exemplo, as atividades de extensão que eram desenvolvidas no país na época da ditadura, eram atividades assistencialistas, né? Era atividade para poder fazer favores onde o Estado se desobrigava da sua responsabilidade, então a gente ia lá e fazia um favor
para a comunidade, né? Na década de 80, isso teve uma certa mudança, onde a atividade de extensão assumiu um caráter mais acadêmico. As universidades, na década de 80, isso veio também um pouco na década de 70, sempre tiveram uma preocupação muito grande com produção acadêmica, especialmente produção acadêmica que valoriza currículo, que valoriza publicação científica internacional e que nem sempre isso é útil para o desenvolvimento local. E depois dos anos 90 para cá, eles criaram um outro modelo de extensão, que é a extensão mercantilista. A extensão agora era para gerar renda para o professor e dinheiro para a universidade, né? Então, quer dizer, nós precisamos mudar isso, né? Hoje eu acho que os caras já estão com um movimento nesse sentido, de não fazer uma extensão que seja uma extensão acadêmica, ou que seja uma extensão só assistencialista, e muito menos uma extensão mercantilista, mas que seja uma extensão realmente comprometida com o desenvolvimento da sociedade, a partir do instante que a universidade vai estar na sociedade, contribuindo para o mundo real em que essa sociedade acontece, para que a gente saia desses 3 modelos que são modelos ruins de extensão e que, de fato, mantém a extensão longe da sociedade. Esse é um processo histórico, né? É um processo histórico, interessante essa sua colocação, porque nos dá uma ideia da história da extensão das universidades. E até a forma, como eu disse, na avaliação acadêmica em questão de publicação é o que acaba, às vezes, não sei se motivando para o bem ou para o mal, mas o pesquisador ou o professor correr atrás da vida acadêmica e vai esquecendo dessa outra parte da extensão, que é muito importante. Eu acho que a gente não pode tirar o valor dessa questão acadêmica, não, mas precisamos colocar esse mesmo valor na extensão. Claro. Não é posto. Né? Porque senão fica aquela disputa entre a extensão e a pesquisa, um tem que tirar para ceder para o outro. Na verdade, não. junto com o ensino, acho que os 3 a gente Você tem que dar o mesmo valor. O mesmo peso. Né? Mas hoje não é dado, né? Não é dado. Honestamente, não é dado. Eu sou um sujeito muito ligado à parte de extensão, você sabe disso, todos nós. Mas a gente sabe das dificuldades. Alguma coisa que você ia falar? Desculpa, te interrompei. Como é que está as universidades federais brasileiras? Você tem ideia de como é que está esse movimento extensionista? Que caminho que está tomando? Nós, por exemplo, você que é mineiro, como é que estão as universidades de Minas? Tem muitas universidades federais ali, elas estão trabalhando bem? E como é que estaria a UFSCar nesse contexto, né? Eu não sei se eu tenho elementos para te falar com muita capacidade sobre as universidades brasileiras de uma maneira geral, mas o que eu tenho observado muito é que a atividade de extensão ainda é uma coisa muito privada do professor. Então, os professores, em geral, na universidade, eles têm feito atividades de extensão do interesse deles, do prazer deles, de acordo com as suas especificidades profissionais e de maneira muito individualizada. Então, eu faço uma atividade de extensão, você faz outra, e a gente articula pouco. Então, na verdade, não é a universidade que tem produzido a atividade de extensão, quem tem produzido é o professor. Né? Então, está faltando talvez uma institucionalização maior da extensão na universidade, e que ela seja um trabalho coletivo e articulado do conjunto de docentes e da sociedade, e não atividades pontuais. Às vezes você vê atividades no mesmo foco, no mesmo objeto, e que não estão articuladas institucionalmente. Então, eu tenho a minha atividade, você tem a sua, eu faço aquilo que me interessa, você faz aquilo que me interessa, como se fosse eu resolvendo uma angústia minha de prestar um determinado serviço e não uma questão institucional. Eu acho que as universidades brasileiras têm passado muito por isso. Até porque é cobrado do docente o que você fez de atividade de extensão na hora de você ter uma progressão funcional. Quer dizer, ou seja, por que não cobra do docente? Olha, em que atividades de extensão de natureza articulada e coletiva no âmbito institucional você participou? Né? Então, eu acho que essa crise entre o individual e o coletivo está acontecendo muito na produção da extensão da universidade. E essa crise, ela acontece, não sei se tem informações, em todas as áreas, né? Por exemplo, na área de saúde, como é que é isso? Na área de saúde é a mesma situação? Vamos começar a entrar para a área de saúde, Bernardinho. Vamos lá, na área de saúde Na área de saúde eu acho que isso acontece, né? Existem alguns movimentos que têm acontecido na área de saúde, que são estimulados, inclusive, pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, que tentam fazer essa articulação e essa institucionalização. Por exemplo, os programas de educação para o trabalho, que é o PET Saúde, né? O Ministério vem com uma proposta, olha, vamos trabalhar multiprofissionalmente, vamos articular esse PET. Aí acontece, esses movimentos acontecem, né? De articulação, de institucionalização e etc. O Ministério da Defesa, por exemplo, por intermédio do projeto Rondon, faz muito isso. Ele chama a universidade a um movimento multiprofissional, um movimento inserido na realidade social,
Pena que ele é muito pontual, sempre é um movimento transversal, né? Ainda que o Ministério da Defesa tenha estimulado a universidade para fazer o rondon longitudinal, mas é uma proposta interessante. Mas ele ainda acontece muito dessa maneira individual. Por exemplo, eu monto um ambulatório que me interessa e que é completamente desarticulado de qualquer outro projeto, mas é a minha atividade de extensão. Isso ainda acontece muito na área da saúde. Como é que está a atividade de saúde, a extensão da saúde dentro da Universidade Federal de São Carlos? Ela está com essa característica que eu te falei, ela está muito fragmentada, ela está muito pontual, muito individualista, mas ela tem também movimentos alternativos de institucionalização coletiva, muitos deles incentivados por programas, por políticas de governo, por políticas de Estado, na área da extensão, né? Esses exemplos que eu te dei do PET, do Rondon, tem outros, né? O movimento agora do programa Mais Médicos, ele traz para dentro da universidade um movimento dessa natureza, né? Então ele está acontecendo bem dessa forma. Especificamente em relação ao curso de medicina da UFSCar, eu acho que é interessante a gente pensar, ele veio como uma proposta alternativa de formação na área médica, né? Bem diferente de quase todos os outros modelos que a gente conhece. E ele já veio com uma proposta de extensão. Atenção, para você que está em casa, quer fazer medicina na UFSCar, ouça bem o que o professor Bernardino, que é um professor do curso, vai falar a respeito do nosso curso nessa diferenciação importante. E a maioria dos cursos de medicina mais tradicionais, eles acontecem dentro do campus universitário, dentro do hospital universitário, longe da sociedade. A maioria dos cursos de medicina vieram dentro dessa proposta, agora as novas diretrizes curriculares já propõem mudanças, essas mudanças já vêm acontecendo, mas a UFSCar, ela tem uma certa vanguarda nesse movimento, né? De maneira que é o seguinte, o curso de medicina, ele já acontece desde o início na rede de saúde, onde é o mundo real do trabalho do sistema de saúde. Então, isso traz uma certa dor para o estudante, porque ele fala assim, mas é difícil, porque realmente o mundo real é difícil. É muito fácil eu ir para um hospital universitário, onde tem um professor catedrático que fica me falando tudo que eu preciso aprender, que ele acha que eu preciso aprender, e que lá tem todos os recursos, tem a ressonância magnética, etc. E depois eu vou trabalhar no SUS, não consigo, né? Porque as relações lá são diferentes, os movimentos são diferentes, as contingências são diferentes. O curso de medicina da UFSCar já faz essa diferença, ele já entra nesse sistema, né? E já contribuindo, inclusive, por intermédio do próprio curso, para a qualificação do modelo de cuidado em saúde, que é o modelo que acontece no mundo real do trabalho. E aí nós temos a expectativa de que os nossos egressos sejam estudantes com habilidade para a hora que ele sair, ele de fato conseguir contribuir para a qualificação do sistema de saúde, porque ele já nasceu formado com aquela experiência real. Duas perguntas. Está dando certo, e segundo, que já tem egressos, e pela estrutura que vocês estão trabalhando, e segunda pergunta, é mais caro, a gente gosta de falar de dinheiro, é mais caro ou mais barato? Essa pergunta um curso dessa forma? Os egressos eu também iria fazer. Eu acredito o seguinte, o que está dando certo, dá para a gente perceber isso já. Os nossos egressos, ainda que tenham sido formados numa metodologia bastante diferente, eles têm feito muito sucesso profissional lá fora. Eles têm tido muito boa aprovação nos concursos para residência médica. Eles têm tido um desempenho muito satisfatório nas avaliações do CREMESP, por exemplo, né? E a gente vem recebendo muito retorno de vários serviços que têm recebido os nossos estudantes, homenageando a qualidade desse estudante na habilidade que ele tem de lidar com o diferente, na habilidade que ele tem de trabalhar em equipe, na habilidade que ele tem de fazer juízo crítico e intervir sobre essas questões que ele critica. E na questão técnica da MBA operacional, a gente tem tido um retorno muito positivo desses estudantes. Então, isso tem sido muito interessante para nós, né? A outra pergunta sobre a questão do financiamento. Eu acho que fica mais barato. Eu acho que fica mais barato pelo seguinte, o investimento em infraestrutura material dentro da universidade é menor, porque nós trabalhamos com a estrutura que já existe na rede de saúde. E fica mais barato porque é o seguinte, ele tem uma capacidade de trazer retorno para a qualificação do sistema de saúde. Então, isso acaba barateando o processo de educação-saúde. Então, nós não temos um processo de educação médica e um processo de assistência em saúde. Nós temos um pacote que é uma coisa só. O ensino médico nosso, ele está dentro desse contexto de prestação de serviço de saúde. Então, as coisas acontecem fluindo como se fosse um objeto só. Então, o que acontece? O sistema de saúde se qualifica. Hoje, por exemplo, a gente tem a experiência de ver que a atenção básica em saúde de São Carlos, por mais que ela tenha uma série de problemas ainda, ela funciona com um olhar e com um modelo diferente do que era antes do curso de medicina chegar lá.
Então, e outros municípios onde a gente experimentou colocar o curso de medicina também fizeram esse comentário. Olha, realmente vocês conseguem fazer com que o sistema de saúde funcione de uma maneira diferente. E é uma maneira bastante interessante e produtiva, porque ela vai ao encontro das propostas diretrizes nacionais do Sistema Único de Saúde. Bernardino, vamos combinar? Você volta aqui para detalhar esse negócio para nós, porque o nosso tempo acabou. Eu falo demais, foi maravilhoso, foi um prazer muito feliz Nós é que te agradecemos e você já está convidado para voltar aqui. Sim, eu fico feliz com isso. E detalhar um pouco mais a respeito disso, porque eu tenho certeza que quem está em casa vai se interessar muito pelo tema. É legal. Prazer. O prazer foi meu. Obrigado demais por ter vindo aí. Imagina. Stefano, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Foi um prazer, Josivaldo. Vamos para frente. Prazer mesmo. Vamos lá. Um prazer, professor Bernardino também. É isso aí. Ponto final, e assim chegamos ao final de mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los no próximo programa. Tchau, um abraço. Tchau.